Olá, seja muito bem-vindo ao AgroB, nosso jeito diferente de falar de agronegócio, falar da agropecuária, da agricultura. E hoje a gente vai abordar um dado importante nesse início. 57,3% dos municípios vivem da questão rural, da atividade rural. Mas e o empreendedorismo? Onde entra nessa conta? Empreendedorismo rural é o tema do AgroB, que começa agora. Mas é muito bom ter você aqui no canal Viver Brasil. Estamos juntos nessa jornada para falar aqui no AgroB de muita coisa positiva. E a gente vai trazer aqui no programa jovem com experiência tremenda, Breno Mendonça, que é analista do Sebrae Minas. Breno, satisfação tê-lo aqui no programa para a gente falar sobre empreendedorismo no campo. Perfeito. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Para a gente é sempre um prazer estar aqui na Viver Brasil, a grande parceira do Sebrae. E para a gente falar de coisa boa, né? Agronegócios e empreendedorismo. São dois assuntos que eu particularmente gosto muito, sou suspeito para falar. Perfeito. Gente, aí eu comecei aqui o programa e aí logo vocês perceberam, o Breno tem que contar isso aqui para a gente começar o papo, para vocês entenderem, e nessa próxima meia hora e ao longo de todas as outras horas do dia, agora entrando à noite, você continua com a gente aqui no canal Viver Brasil, que tem muita coisa legal. Mas nesse papo que a gente vai ter aqui, até para explicar, o Breno, ele é analista do Sebrae Minas, dessa questão do campo rural, da questão do rural, e você lembra assim, Sebrae, empreendedorismo, administração, é tudo isso, mas ele é formado também na área como médico veterinário, não é isso? Como é que foi o seu caminho até chegar a esse lance tão interessante que é ser do Sebrae, né? Exato. Às vezes, quando a gente fala em medicina veterinária, né, muitos associam, no primeiro momento, a pequenos animais, né, clínica de pequenos, enfim. Mas a veterinária é um campo muito amplo e eu direcionei minha carreira após a medicina veterinária para a área de finanças, negócios, gestão, que me levou hoje a estar como analista de agronegócio do Sebrae Minas, né, e trabalhando diretamente com empreendedorismo e focado nas cadeias principais de pecuária leiteira e cafeicultura, que são a base do nosso estado, né? Minas Gerais tem uma força muito grande, é o maior produtor de café, né, em termos de pegar no cenário nacional, e também temos aqui a maior produção de leite no estado de Minas Gerais. Então, são duas cadeias que o Sebrae Minas trabalha muito fortemente hoje, né? Devidamente apresentado aqui no programa, que é legal, porque logo que a gente começou aqui, uma das coisas que eu achei interessante a gente dividir com todo mundo aqui, essa sua formação, que é bem legal, porque quando a gente imagina, assim, analista do Sebrae, a gente imagina algo mais do empreendedorismo, não apenas porque já é muita coisa, né, da área administrativa, mas é muito bom saber que quem está ali nessa pasta voltada para a agricultura tem esse conhecimento. E, Breno, para a gente começar, eu destacava bem na abertura do programa, esse montante de municípios onde a produção rural ela é importante, 57,3%. Como anda a questão do empreendedorismo para essa turma toda que é tão forte para Minas Gerais? A gente não pode falar de empreendedorismo no campo sem antes dar uma contextualizada, né, assim, na capacidade, nas oportunidades que a gente tem hoje dentro do agronegócio. Primeiro, não é segredo para ninguém, que o agronegócio representa mais de 20% do PIB brasileiro hoje, né? E o Brasil, como potência mundial, né, na produção principalmente de café, né, na produção de carne bovina, carne de frango, maior exportador de suco de laranja, enfim, potência mundial. E Minas Gerais também inserido no cenário de uma grande importância nacional em relação ao agronegócio. Então a gente vislumbra uma grande oportunidade, né, de empreendedorismo dentro das cadeias do agronegócio. E para empreender no agronegócio, assim, as características necessárias, né, a serem desenvolvidas para esse empreendedor, no primeiro momento, elas não fogem muito do empreendedor urbano, né? São aquelas capacidades necessárias de articulação, coragem, né, autoconhecimento, liderança, gestão muito forte, né, gestão de pessoas, de processos, de projetos. Então, essa é uma característica inerente do empreendedor urbano e também do rural. Agora,
quando a gente fala especificamente do rural, além de desenvolver todas essas capacidades, né, que são necessárias para o empreendedorismo, esse empreendedor ele também tem que o quê? Saber de clima, saber plantar, desde o preparo do solo, semeadura, tratos culturais, colheita. Ele tem que ser mecânico em alguns casos, né? Atuar ali na manutenção do Ele entendeu os maquinário. processos todos, né? Não é só sair vendendo a saca de feijão. Ele tem que saber dos processos todos. Exatamente. Além dele ter as capacidades empreendedoras, ele tem que saber produzir, né? Então, isso é algo muito importante que a gente observa nessa força do empreendedor que está ali trabalhando dia a dia no agronegócio. Esse empreendedor, essa pessoa, é o que move esse mercado hoje no Estado e também no país, né? Então, para a gente fechar assim, essa pergunta, eu consideraria 3 questões principais que esse empreendedor deve observar quando ele começar ali o seu negócio, né? Primeiro, em relação ao propósito, né? Por que existe a propriedade rural dele, para que ele existe no mundo, né? Quais são os objetivos, onde ele quer chegar, trabalhar esse propósito muito forte. O desempenho financeiro também é um elo importante a ser trabalhado. E, é claro, a gestão na questão ampla da palavra, né? Trabalhar a gestão de todos os elos que envolvem dentro ali do sistema produtivo. Então, é muito importante estar sempre atento a isso. E essa coisa do conhecer, do autoconhecimento, que você colocou aí agora, que é importante, inclusive, para quem está nos acompanhando agora, porque aqui a gente, no AgroB, fala, tanto para quem está no campo e gosta de ter aqui as informações, quanto também para a dona de casa, para aquela pessoa que está acompanhando a gente, que está na zona urbana, por exemplo, e não é do campo, mas que é fã do agro, o AgroB. Esse autoconhecimento, se já não é fácil, quando você tem ali o conhecimento de tudo que você vai fazer, aparece para vocês, na hora do dia a dia, alguém que não tem nada a ver, e eu vou chegar num outro ponto depois, e quer empreender na área porque gosta da área? Acontece isso? Sim, é muito comum chegar nos nossos canais de atendimento, né? As pessoas que têm um desejo de empreender, né? Eu gosto muito da área, eu herdei uma área, eu estou com um projeto de vida, que é ir para o campo, que é produzir algo relacionado a agro. Então, a gente recebe muito isso e é importante estar atento a todas essas características que eu mencionei, né? Estar atento à grande questão do risco que se tem, mas também dos benefícios que se tem de empreender no agronegócio. Então, esse autoconhecimento, o que eu tenho aptidão, o que eu estou disposto a parar para estudar, né? Qual segmento, qual cadeia do agronegócio, onde eu vou atuar, né? Então, isso é muito importante de estar atento e, claro, o ouvido sempre no mercado, né? Agora, a gente está falando aqui do empreendedorismo rural, a gente, claro, colocou no macro. Agora vamos tentar reduzir essa visão aqui e trazer quais são os tipos de empreendedorismo rural que a gente pode apresentar. Por exemplo, a agricultura familiar é um deles, né? Exato, a agricultura familiar é um exemplo de empreendedorismo no agro, né? Hoje a gente tem muitas propriedades rurais que são pequenas, mas que têm uma produção interessante, que conseguem ter uma rentabilidade, né? Propriedades pequenas, propriedades grandes. Então, independente do tamanho dessa propriedade, é possível gerar algo que é rentável, né, para esse produtor rural, independente da região que ele está localizado e o que vai ser desenvolvido, né? Então, hoje a gente pode encarar dessa forma. E um ponto importante em relação a isso é a aptidão, né, desse produtor rural, não só em relação ao tamanho da sua propriedade, mas muito em relação à região que ele está localizado, né, a disponibilidade de insumos, né, da aquisição de insumos, a disponibilidade do acesso a mercados, da comercialização do seu produto. Então, principalmente para o pequeno, é muito importante estar atento a essas questões. Também tem a venda de produtos de origem rural. É ali que, de repente, está o grande mote também, né? Ou seja, você tem um produto em Minas Gerais, aí a gente já pode pensar em vários produtos aqui que são característicos, né? Com certeza. E quando eu falo que a gente tem que estar com o ouvido no mercado, os olhos e tudo mais, é porque hoje em dia o consumidor ele preza muito a origem do produto. Ele quer saber onde foi produzido, quem produziu, qual a história desse produtor, né, que produziu, em qual região foi produzido esse produto. A gente sabe que tem diferenças de clima, relevo, água, solo, e hoje o produtor procura isso, né? A gente observa esse movimento dessa preocupação com a origem, da valorização do pequeno produtor, da valorização desse produto mais nichado, esse produto de valor agregado. A gente vê muito hoje, né? Clubes de assinatura de queijos, né? De cafés,
o Sebrae tem um projeto que é bem interessante, chamado Origem Minas, que é proporcionar acesso ao mercado, capacitações, consultorias para as pequenas agroindústrias que produzem geleias, queijos, linguiças, com o DNA mineiro e trazer um acesso a mercados facilitado para esses empreendedores. As certificações têm ajudado muito também, né? Com certeza. A gente ouviu que o IMA, a gente trouxe aqui também o pessoal da Emater, vai juntando essas coisas todas, você cria uma validade para aquele produto, né? Você está carimbado, sou de Minas Gerais, né? Exato, as certificações são importantes para agregar valor ao produto e para dar essa confiabilidade aos consumidores, né, no consumo daquele produto. E isso vem ao encontro dessa questão que a gente sempre traz, que o importante é os negócios serem rentáveis, né? Isso auxilia muito nesse dia a dia, na busca pelas margens positivas desses empreendedores. A gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa de ser rentável, mas eu quero fechar aqui os pontos dos tipos de empreendedorismo rural, né? Agora, a venda de maquinário também é um caminho legal, né? Ou seja, você tem ali, talvez um pouquinho mais difícil para o micro, empreendedor, mas ali para o médio empreendedor já consegue chegar nessa área também, né? Tem-se hoje uma demanda muito grande, né, por maquinários, principalmente em determinadas regiões que conseguem utilizar um maquinário, né, na sua linha de produção. Né? É um mercado, sim, mas que é importante, principalmente para o produtor que vai adquirir esses maquinários, fazer, né, sempre os cálculos relacionados à depreciação desse maquinário, se está no momento de adquirir aquele maquinário. Né? Eu li bastante sobre essa questão de maquinário. Há inclusive não a venda, mas há um negócio importante que acontece na zona rural, que é o aluguel do maquinário. Sim. Então, o empreendedor que está alugando, ele tem que fazer aquela mesma questão toda. Tem uma regra aí de aluguel que em determinado período o veículo tem que se pagar, né? Então, tem que seguir uma regra. Tem produtos que você aluga no mercado aí, que, por exemplo, na área de tecnologia, uma câmera fotográfica, por exemplo, o cálculo em 1 ano eu tenho o valor que eu investi nela. No maquinário não deve ser diferente, né? Não é diferente, são as mesmas regras. É importante esse produtor rural fazer todo o planejamento, né, principalmente de caixa e de custo, se ele está no momento de adquirir o maquinário ou até mesmo utilizar dessas saídas de aluguel, né? É importante ele analisar sempre o valor da hora-máquina do aluguel que está sendo praticado na região, né? Caso ele venha a adquirir esse maquinário, é importante fazer todo o planejamento de custos, pois o custo da depreciação de um maquinário ele pode chegar até 5% do valor do custo de produção total, né? Se a gente pegar ali depreciações de maquinários, benfeitorias, etc. Então, é algo muito importante para fazer esse planejamento. Tem o custo de oportunidade do capital que ele vai investir nesse maquinário também, que é importante levar em consideração. E em relação ao aluguel, além dessa questão do valor da hora-máquina, ficar atento aos contratos que são praticados na região, isso é muito importante. Ficar atento a essa questão toda. A gente vai voltar a falar sobre essa questão de contrato, porque tem a ver com muito que eu quero abordar no próximo bloco, que é a preparação, como é que está sendo a preparação desse empreendedor, como ele consegue, você que está nos assistindo, consegue buscar uma capacitação e também falar um pouquinho de como é que essa tecnologia tem ajudado a turma toda. A gente vai para o intervalo está sensacional, continue aqui no canal Viver Brasil, a gente volta já já.